matem todos os meninos que nascerem daqui por diante. Uma mulher hebreia escondeu o filho recém-nascido durante 3 meses. Depois disso, já não dava mais. Assim, ela colocou o bebê numa cesta vedada com piche e colocou-o na beira do rio. Quando a filha de Faraó foi tomar banho, ela viu a cesta no meio das plantas e foi olhar. Ao ver o bebê chorando, a princesa sentiu pena dele e disse: esta criança é filha de um dos hebreus. Ela levou o nenê para casa e criou-o como se fosse seu próprio filho. A princesa deu o nome de Moisés, que significa tirada das águas. Como filho da princesa, ele herdaria o trono egípcio e toda a sua riqueza. Quando Moisés ficou adulto, ele foi visitar seus parentes hebreus, que ainda eram escravos. Enquanto observava o sofrimento deles, Moisés viu um egípcio batendo no hebreu. Quando achou que ninguém estava olhando, ele matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No entanto, o faraó ficou sabendo da morte do egípcio e mandou que matassem Moisés. Moisés fugiu e foi viver em um lugar chamado Midian. 40 anos mais tarde, aquele faraó morreu. Os filhos de Israel choravam na escravidão. Deus ouviu o lamento deles e decidiu cumprir a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés havia se tornado pastor de ovelhas. Um dia, quando estava cuidando do rebanho, no deserto, o anjo do Senhor lhe apareceu no meio de um arbusto que estava em chamas. Uma coisa incrível acontecia. O arbusto estava pegando fogo, mas não se queimava. Moisés pensou: tenho que descobrir por que o arbusto, mesmo em chamas, não se queima todo. Ao se aproximar, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus avisou: não chegue mais perto. Tire as sandálias do pé, pois você está pisando em terra santa. Sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto, pois estava com medo de olhar para Deus. O Senhor disse mais: tenho visto as aflições do meu povo no Egito e ouvi seu lamento. Sei quanto tem sofrido. Vim libertá-los das mãos dos egípcios. Vou levá-los para uma terra boa, onde há muito leite e mel. Escute, Moisés. Vou mandar você falar com o faraó e pedir-lhe que deixe meu povo, os filhos de Israel, sair do Egito. Moisés respondeu: quem sou eu para ir falar com o faraó? Não sou a pessoa certa para tirar o seu povo do Egito, Senhor. Quando eu disser aos filhos de Israel: o Deus de seus pais me mandou aqui, e eles perguntarem como é o nome dele, o que eu respondo? Deus falou a Moisés: eu sou o que sou. Você vai dizer o seguinte aos filhos de Israel: eu sou, me mandou aqui. Moisés argumentou: meu Senhor, eu me confundo todo com as palavras. Não sei falar direito, eu gaguejo muito. Deus perguntou: quem fez a boca do homem? Não fui eu, o Senhor? Agora vá. Seu irmão Araão fala muito bem. Ele vai ser seu intérprete. Vou ajudar vocês dois. Vou lhes ensinar o que falar e fazer. Quando retornar ao Egito, você fará milagres em frente de Faraó. No entanto, vou endurecer o coração dele e ele não deixará o povo sair. Você tem que dizer a Faraó: o Senhor disse: Israel, meu filho, meu primogênito, deixe meu filho ir me adorar. Se você não concordar com isso, eu vou matar o seu filho, o seu primogênito. Moisés e Arão foram falar com o Faraó e deram-lhe o recado de Deus. Eles disseram: o Senhor Deus de Israel disse: deixe meu povo ir. Mas Faraó respondeu: quem é esse Senhor, para que eu obedeça e deixe os israelitas saírem? Não conheço o Senhor e não vou deixar o povo sair daqui. Assim Moisés falou com Deus: por que o Senhor me mandou lá? Fui conversar com Faraó em seu nome, mas o Senhor não libertou o seu povo. Deus respondeu: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó usando apenas o nome de Deus poderoso. Deus então explicou a Moisés que logo no Egito ele se revelaria como Jeová, o Salvador, e mostraria aos egípcios
que deveriam adorar o único Deus verdadeiro, o Criador, e não o que ele havia criado. O Senhor disse a Moisés: volte a falar com Faraó. Pegue sua vara e estenda sua mão sobre as águas do Egito. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor mandou e bateram com a vara no rio. A água se transformou em sangue. Os peixes morreram e o rio ficou cheirando mal. E os egípcios não tinham mais água nenhuma para beber. Deus falou novamente com Moisés: vá conversar de novo com Faraó e diga-lhe: o Senhor disse, deixe meu povo ir me adorar. Se você se recusar, prometo que todo o Egito vai ficar cheio de rãs. Mas Faraó não obedeceu. As rãs começaram a aparecer e cobriram o Egito todo. Elas entraram nas casas, invadiram os quartos, pularam nas camas, esconderam-se nos fornos e nas tigelas. Faraó então chamou Moisés e Arão e implorou: vão, supliquem ao Senhor que acabe com as rãs e deixarei o povo ir. Mas quando se viu livre da praga, ele endureceu o coração, exatamente como o Senhor havia dito. Então Deus continuou a mandar pragas sobre o Egito. Faraó sempre implorava para que a praga se acabasse, mas nunca cumpria o que prometido e não deixava o povo ir. Deus transformou todo o pó do Egito em piolhos. As pessoas e os animais ficaram infestados de piolhos. Os mágicos egípcios disseram a Faraó: isso é coisa de Deus. A seguir, Deus enviou enxame de moscas sobre Faraó e seus servos. Mandou também uma praga terrível que acabou com o rebanho do Egito. Mas nenhum animal dos filhos de Israel morreu. Moisés então se colocou diante de Faraó e jogou um punhado de cinzas para cima. As cinzas provocaram feridas nos egípcios e em seus animais. Depois, o Senhor avisou que iria fazer chover pedras sobre o Egito. Quem acreditou nas palavras de Deus escondeu seus empregados e os animais dentro de casa. Mas quem fez pouco caso do que ele disse, deixou os empregados e o rebanho para fora. Então caíram do céu pedras misturadas com fogo e arruinaram a plantação, destruíram as árvores e mataram empregados e animais que estavam fora de casa. As pedras só não caíram na terra de Gósen, onde os israelitas moravam. A seguir, Deus mandou uma praga de gafanhotos. Os insetos tomaram conta do Egito a tal ponto que o país ficou totalmente escuro. Eles comeram todas as plantas que não foram destruídas pelas pedras. Não restou nenhuma folha verde em todo o Egito. Depois, o Senhor mandou uma escuridão tão grande que quase podia ser tocada. Durante 3 dias, o Egito ficou mergulhado em trevas profundas. Ninguém enxergava um palmo adiante do nariz, ninguém podia sair de casa. Porém, nas casas dos filhos de Israel havia luz. Mesmo assim, Faraó não permitiu que todo o povo saísse e até ameaçou Moisés: saia da minha frente! No dia em que você aparecer por aqui de novo, vai morrer. Moisés respondeu: você está certíssimo, nunca mais nos veremos. E Deus disse a Moisés: vou mandar só mais uma praga. E será Faraó quem vai implorar para o povo ir embora. Esta praga vai matar todos os primogênitos do Egito, desde o filho de Faraó até o filho do empregado mais humilde. Haverá um choro desesperado por todo o Egito, um choro como nunca se ouviu antes, nem se ouvirá depois. Moisés reúna todo o povo de Israel e diga-lhes o seguinte: cada família deve escolher um cordeiro de 1 ano de idade, macho e sem nenhum defeito. Daqui a 4 dias, ao entardecer, todos devem matar o animal escolhido. Molhem um maço de isopo no sangue do cordeiro e salpiquem os batentes das portas. Ninguém deve sair da casa antes do amanhecer. Vocês têm de comer a carne assada no fogo na mesma noite, mas não quebrem nenhum osso do animal. A carne deve ser comida